Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos... Romanos 4. E aí, adiantando bastante, né? Eu já estava pulando vários capítulos. É Romanos 4. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Romanos capítulo 4, 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 17, mas lembre-se, o 17 nós encerramos no domingo passado. Mas nós vamos ler ele porque ele chama a existência, conforme ele mesmo diz, ao versículo 18 até o final do 25. Então diz assim: como está escrito, por parte de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, Pai querido, a tua palavra, Pai, ela pode convencer o pecador. E é ponto final, Pai, porque não importa se o pecador é muito pecador, pouco pecador, muito velho, muito novo, muito cansado, muito cheio de energia, não importa. Não importa se ele é um grande intelectual ou se ele é totalmente desprovido de faculdades intelectuais, sabemos que a tua palavra é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor opera em nós essa salvação, nos dando todos os atributos necessários para crer, entender. Então, Pai, está sob as tuas mãos e a tua palavra foi lida. Imploramos que o Senhor habite em nós, na tua palavra, para que nós possamos te conhecer e sermos convencidos. Isso eu imploro em nome de Jesus. Amém. Durante toda a minha infância, irmãos, eu frequentei escola dominical. Basicamente, eu me lembro, assim, grande parte da minha infância, eu me lembro em escola dominical, presbiteriana, lá do bairro Nazaré, lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem um bairro chamado Nazaré, perto de São Gabriel. Lá tinha a igreja presbiteriana. Então eu me lembro de passar a infância junto com as crianças tão conhecidas de lá, daquela igreja. E graças a Deus, muitas delas estão lá ainda, como membros adultos, já casados. Mas enfim, estive lá e lembro de escolas dominical. Escolas dominical para crianças, no qual o professor ou a professora ia lá e ensinava as crianças
as histórias bíblicas. As histórias bíblicas. Das mais diversas, de toda a Bíblia. Então nós tínhamos lá histórias como Davi, histórias como a história de Moisés, Adão e Eva no Éden, Jesus e seus discípulos, as histórias dos discípulos, Atos dos Apóstolos. E a mais famosa, eu acho que a que ganha de todas as histórias bíblicas contadas para criança, é Davi e Golias. Davi e Golias ganha. Acho que ela é mais contada, pelo menos assim, agora é uma coisa subjetiva, né? Eu tenho para mim que eu ouvi mais sobre Davi e Golias na escola dominical infantil do que sobre qualquer outra história. E qual que é a grande questão? A história de Davi e Golias, ela pode ser contada com uma narrativa exuberante, uma narrativa maravilhosa. A narrativa dela é uma narrativa cativante. Tem uma batalha. Na batalha tem aquela hora que tem os guerreiros de um lado, os guerreiros do outro. Há medo. As fileiras estão lá, tem o rei. Só que aí tem um guerreiro muito forte lá do outro lado, né? Um guerreiro forte com uma lança poderosa, e ele não é um guerreiro comum, não é só forte, ele é alto, ele tem uma armadura incrível, e ele está afrontando Israel, então os soldados de Israel estão com medo dele. Mas aí do lado de cá, o que a gente tem? A gente também começa a ver uma outra história também que envolve um pastor de ovelhas, um adolescente, uma criança, né? Ali, está no campo de batalha também, está ouvindo. E aí o rei está com medo, todos estão com medo. Mas aí esse garotinho tem coragem. Ele tem resiliência. Ele tem desejo, força. E então lhe é permitido lutar contra toda a intuição humana. Lhe é permitido um garoto lutar contra um gigante. Lá das outras fileiras. Então esse garoto pega pedrinhas. Você vê, toda a história ela é fantástica. E com uma funda, não com uma espada, não com uma armadura, não com uma lança, um arco e flecha. Com uma funda ele enfrenta aquele grande guerreiro e mata aquele grande guerreiro. E qual que é a moral da história? A moral da história é várias, né? Se você tiver força e tiver amar a Deus o suficiente, você pode vencer os Golias da sua vida. Outra moral que pode surgir da moral da história de Davi e Golias: não importa o tamanho do problema, o que importa é se você está ali mandado por Deus, ou tem a força de Deus, está com Deus. Ou não importa o seu tamanho, tudo tem a ver com isso. Todas as histórias infantis, principalmente a história de Davi e Golias, é contada sempre, e pelo que eu me lembro, dessa maneira. Ou é uma história fantástica, que era só contada, lida e contada, e não me lembro da moral, não apresentava uma moral, ou uma interpretação correta. Ou as interpretações eram: o que é Golias? Qual que é o Golias da sua vida? O que é o gigante na sua vida? E que você pode ser pequeno o que for, que você consegue vencer esses problemas. E também a história de Josué, com seu exército, rodeando as muralhas de Jericó. E aí ele toca a trombeta e as muralhas caem. O que é a muralha? A muralha é tudo aquilo que te impede de estar na presença. Então, essas são as morais mais famosas, mais contadas, mais utilizadas. Gideão e seus 300 soldados lutando contra os midianitas, né? Um exército que não se podia contar. E como que foi vencido a batalha? Gideão fraco, com só 300 homens, como que ele venceu? Então, todas essas histórias, elas falam, e a moral que nos é ensinada, ou pelo menos que me foi ensinada quando criança,
era que não importa se você é fraco, você pode vencer o problema se você tiver garra, força, confiar em Deus, enfim, todas essas coisas. Se você crer em Deus, você pode vencer o seu inimigo, derrubar as muralhas, vencer os 1 milhão de midianitas com 300, ou matar o gigante Golias. Então todas essas histórias giram em torno disso, quando elas são contadas dessa maneira, com essa moral, que você pode vencer, dependendo não importa se você é pequeno ou grande, os seus problemas não são grandes para Deus, né? E qual que é o grande problema? O problema é que nenhuma dessas histórias é sobre isso. Nenhuma dessas histórias é sobre você vencendo um gigante. Você derrubando muralha, você enfrentando um exército. Todas essas histórias estavam apontando para um único norte, para um único lugar. E nós vamos estar vendo isso hoje. Sobre o que é todas as histórias. E no final do culto de hoje, se Deus nos permitir, eu vou apresentar uma história bíblica que nos abençoará. Então o versículo 18 inicia dizendo assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Nós estudamos hoje sobre fé de manhã mais cedo, na nossa escola dominical, e no nosso estudo sobre fé, nós estávamos vendo que toda fé, a primeira coisa da fé é que ela deve ter uma fundamentação, uma base. Uma coisa que seja a base, para que você possa ali agarrar naquela base firme, naquela âncora, naquele castelo, e usar aquilo como base para você se firmar, e a partir dali você amar e agir. Amar e agir. Então aqui o texto começa dizendo que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Então, eu vou começar a interpretação do versículo a partir do final e depois nós depois nós voltamos no início do versículo. Segundo o que lhe fora dito. Segundo o que lhe fora dito. Abraão creu em algo que lhe foi dito. Uma base. Teve uma promessa. Temos até um hino que diz: firme nas promessas. E o que quer dizer? Quer dizer que você deve ter algo que você se agarre, que você abrace. Uma verdade, algo que você possa dizer, isso é fato, isso é real. Então, no que Abraão creu? Abraão creu no que Deus disse a respeito de sua descendência. Sim, será sua descendência. Então, aqui, Paulo dá uma resumida na promessa e diz: ele creu no que Deus disse para ele, na promessa que Deus deu a ele. Aí ele se firmou. E a partir daí, ele esperou contra o quê? Contra a esperança. E como assim esperou contra a esperança? Porque agora nós temos uma grande questão, que o que Deus disse para ele não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com aquilo que nós chamamos de leis físicas, ou biologia, ou manuais de como viver a vida, de como reger o mundo. Então no mundo nós temos as leis físicas, né? Principalmente descobertas, pelos grandes cientistas, né, que descobriram essas leis físicas. E todas essas leis, elas regem o universo. Uma das minhas preferidas é a lei da entropia. Eu gosto de como que ela trabalha com a verdade bíblica da queda. Tudo sai de um estado organizado para um estado desorganizado. Todas as coisas saem de um estado de organização para um estado de desorganização. É a lei da entropia. E aí,
essas leis regem o universo. Então, quando você vê alguma coisa que você, por exemplo, se você chegar você saiu de casa, aí você procurou uma roupa, bagunçou sua gaveta de roupas lá, tá tudo bagunçado. Estava organizado, saiu do estado de organização, você mexeu com o estado de desorganização. Se você chegar em casa lá agora e tiver tudo organizado, você não vai dizer assim, isso é normal, acontece, né? A gente sai de casa e quando a gente volta, a gaveta de meias está organizada. Não, isso não é lógico. Por quê? O mais lógico seria você estar com a gaveta desorganizada, sair, voltar e ela está desorganizada. Estava organizada e agora está desorganizada. Falar, não, isso é o normal das coisas. Agora, se você sai e volta e as coisas estão no lugar, significa que algum agente agiu contra a lei. Então, o universo, por exemplo, as estrelas estão morrendo. E por mais que a ciência utiliza as sondas para visualizar as estrelas, elas estão morrendo. Não há estrelas nascendo. Há estrelas saindo de uma organização, que é o seu funcionamento normal, para um caos, que é a sua morte e, consequentemente, a sua expansão e explosão, né? Por quê? Porque tudo sai de um sistema organizado, é a lei da entropia. Quando acontece o contrário, uma estrela, por exemplo, se uma estrela, você observar, e ela está quase explodindo, ela regressar e ficar nova de novo, há algo estranho e fora do normal, é um milagre, porque a estrela está consumindo o combustível que ela tem. Alguma coisa injetou mais combustível lá dentro, então ela renovou. Então Abraão creu contra a esperança. Por quê? Ele creu contra a lei. Ele creu contra a biologia. Ele creu contra as leis físicas. Crendo contra a esperança. Qual que era a base factual humana de Abraão? A base humana de Abraão era conforme o texto mesmo diz que ele, no versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ou seja, o versículo 19 está dizendo qual que era a esperança normal. Qual que é a esperança? A esperança normal, o que se espera, o que se aguarda é que nós vamos envelhecer e não vamos poder gerar mais filhos. Era isso que era a base intelectual de Abraão, a base física. Isso é a lei da entropia. E Abraão estava crendo contra essa esperança, contra aquilo que era esperável, poderia dizer assim. Ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança por quê? Porque Deus disse, vai ser assim. Vai ser assim. Deus disse, a sua descendência será assim, nascerá de você e de Sara. Então Abraão, e Abraão não é tolo de dizer assim, isso é normal, é assim que acontece, é assim mesmo, biologia é assim, não. Ele sabe qual que é a verdade biológica é impossível. Por que ele precisa saber disso? Nós vamos continuar e eu vou explicar por que Abraão precisa crer contra a esperança. Por que ele precisa saber da verdade biológica? Por que você precisa conhecer as leis físicas que regem o universo? As leis biológicas. E não duvidou, nós vemos o versículo 19, é a esperança na qual ele não creu, a esperança normal que ele sabia e que ele tinha entendimento, que ele não enfraqueceu na fé, ou sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara. Ele tinha essas informações. E essas informações estavam em conflito direto com o que Deus disse. E ele estava trabalhando com sua mente. Deus disse uma coisa, mas a física e a biologia diz outra. Coisa completamente oposta ao que Deus disse.
Mas o que Abraão fez? Versículo 20. É o segundo versículo mais central do nosso sermão. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E aqui é o primeiro ponto central dos dois pontos que eu vou colocar antes da conclusão. O primeiro ponto é, não duvidou por incredulidade. E aqui vem a questão lógica de conflito. Como assim incredulidade? Incredulidade, irmãos, é não crer, certo? É não acreditar. Mas essa incredulidade, ela estava em conflito, ou seja, a fé, perdão, a credulidade, né? Aquilo que é crível, aquilo que é real, estava em conflito com a verdade universal biológica, que é uma pessoa de 100 anos, homem e mulher, não podem ter filhos. Não podem ter filhos. E o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Abraão constatou isso, ele pensou nisso, ele observou, ele estudou a questão, ele analisou toda a questão, e ele disse, realmente, verdadeiramente, uma pessoa assim, na minha idade, não pode ter filhos. Então, depois de constatar a realidade factual, física, o que ele faz? Ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Ou seja, o ser divino que habita nos céus chega para ele e diz, você vai ter um filho. E ele diz para Deus, olha, como um dia um outro homem chamado Pedro meio que disse isso para Jesus, né? Nós vamos ver isso aí também. Olha. Ele diz, olha, o normal, o Senhor sabe, porque o Senhor fez assim, é que biologicamente, na minha idade, minha e da minha esposa, não podemos ter filhos. Mas a lógica, então a lógica está batendo na minha cabeça, me faz crer em quê? Ou eu creio no Senhor, ou eu creio na biologia. A lógica natural para Abraão agora é crer em Deus. Ele fala, faz mais sentido crer no Senhor do que crer em centenas, milhares de casos factuais que eu vi durante toda a minha vida de pessoas velhas não conseguindo ter filhos. Durante toda a minha vida, ano após ano, eu lidei com essa situação de saber biologicamente que na minha idade não se pode ter filhos. Mas a lógica é que se o Senhor disse, eu acredito. Então ele não duvidou por incredulidade. Ou seja, ele não duvidou seguindo uma lógica real da promessa de Deus. Mas pela fé, por acreditar, por crer, ele se fortaleceu. Como que ele fortaleceu? Ele fortaleceu dando glória a Deus. Como que era isso? Significa que ele ficava dando glória a Deus? Falando glória a Deus, glória a Deus? Não. Dando a glória a Deus. Ou seja, ele analisou o contexto, coisa que nós muitas vezes não fazemos. Ele analisou o contexto, analisou as leis, analisou a questão biológica, analisou tudo e falou, eu vou crer no Senhor, porque isso vai dar glória a Deus. Porque a glória será de Deus. Porque se eu tiver um filho e disser que a biologia falhou nesse lugar, e disser que há algo especial em mim, eu não estou glorificando a Deus. Ou seja, Pedro, certa vez Jesus disse para Pedro, Pedro, vai, pega o barco, vai lá e lança a rede no mar. Aí Pedro falou para Jesus assim, olha, não é horário, não tem peixe. Eu sei, eu sou pescador.
Eu tenho uma empresa, a minha vida inteira é isso. Eu sou pescador. Eu sei o fato. Não tem peixe. Mas o Senhor mandou. Pela sua palavra eu farei. Pela sua palavra, pelaquilo que o Senhor ordenou, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. O Senhor mandou. O que Pedro está querendo dizer aqui para Jesus é que o que Abraão estava querendo dizer para Jesus é que eles não estavam ignorando as coisas. Eles não estavam dizendo que há algo especial em Pedro. Por exemplo, quando Pedro terminou de pescar, Pedro vai ajoelhar diante de Jesus e dizer: afasta de mim, porque eu não sou digno, Senhor. Por que ele disse isso? Ele, ao invés de dizer isso, ele poderia dizer: olha, parabéns, bom palpite. Ou dizer: eu sou um grande pescador mesmo, até quando não tem peixe eu pesco. Olha, que coisa estranha, deve ter um cardume, algum evento, um fenômeno fora do normal acontecendo. Ou Abraão poderia dizer: olha como a minha natureza é superior à natureza das outras pessoas e à da minha esposa. Olha como a biologia em nós é superior, como nós podemos ter filhos. Ou dizer: olha como Davi é forte, matou Golias. Olha como Israel com Josué é forte. Ou dizer como uma explicação, eu vi muitas pessoas usam, né? Aquela explicação de que as ondas sonoras iam marchar dos pés ali em volta das muralhas de Jericó, fizeram o quê? A muralha cair, né? Então, o crer, irmãos, de Abraão, que Paulo está apresentando, é o crer contra a esperança. Contra a esperança. Se não houver o crer contra a esperança, Deus não é glorificado. Deus só é glorificado quando você faz análises das coisas. Não é quando você vive a vida assim: é normal, Deus é assim mesmo. Quando faça análises. É natural a sua vida? As coisas que você tem vivido são naturais? As coisas que têm acontecido com você, ou melhor, que é o objetivo aqui, a forma com que você creu em Deus, ou a maneira com que você crê, é natural? Muitas são as doutrinas que as pessoas rejeitam. Predestinação, eleição, inferno, né? As pessoas estão rejeitando essas doutrinas porque elas não são naturais, não são normais, não são palpáveis à lógica. Elas estão brigando com alguns fatos que as pessoas dizem ser morais. Então, esses fatos, predestinação, expiação, adoção, eleição, brigam com leis morais humanas. Como que Deus pode escolher uns e rejeitar outros? E ser bom? Por quê? Porque você tem que analisar o fato. Essas pessoas estão analisando o fato. E o que elas estão considerando? Deus não é real. Essa doutrina não é verdadeira. Essa doutrina eu não aceito. Eu não aceito um Deus que aceita uns e condena outros. Por quê? Porque você está considerando, mas não está dando glória a Deus. Você está considerando os fatos, as leis. A pessoa está considerando, mas ela não está glorificando ao Senhor. Ela não está crendo contra a esperança. E então, a fé verdadeira, ela não ignora o fato. Ela encara, avalia e percebe. E aqui nós chegamos ao clímax, que é o versículo, que é o versículo central do meu sermão de hoje. Por que dá glória a Deus? E por que crer contra a esperança glorifica a Deus? Porque você está plenamente convicto, versículo 21, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera.
Então todas essas histórias, como eu disse quando eu era criança, que eu ouvia, as histórias infantis, que contavam a história de Davi matando Golias, elas sempre tinham um cunho moral de dizer que Golias é um problema e você é forte. E que você pode vencer o problema. E que se Deus estiver do seu lado, né, podemos colocar até essa cláusula para deixar mais palatável. Se Deus estiver do seu lado, você pode. Você é forte. Você consegue vencer o Golias. Só que a promessa não é essa. Porque esses textos não são sobre Davi. A história de Davi e Golias não é sobre Davi, nem Golias, muito menos, né? A história sobre Josué marchando em volta de Jericó não é sobre Jericó, não é sobre Josué, não é sobre trombetas e marchas. A coisa é para ser absurda, irmãos. É para ser absurda. Olha só. 300 homens de Gideão contra 1 milhão. É absurdo. Não é normal. Por quê? O objetivo de tudo isso é demonstrar Deus e o tamanho dele, e a força dele, e demonstrar como que ele é poderoso. Deus, ele quer te dar motivos para crer. Ele quer te mostrar a força dele. Ele quer te dar motivos. Ele quer te dar leis divinas. Então, ele quer te apresentar que a glória dele é uma glória que sobrepõe a física e a realidade humana. Ou seja, inteiramente seguro de que ele era poderoso para fazer. A certeza na onipotência de Deus em manter o seu decreto fez com que Abraão observasse logicamente a Deus e visse a promessa e dissesse: isso é cumprível. Isso é fácil. Isso é crível. Ele creu em Deus, ele creu na promessa, ou seja, o hino diz firme nas promessas. Crer nas promessas, se firmar nas promessas, não é sobre você ter forças, não é sobre a sua força, não é sobre o tamanho da sua fé. Jesus disse assim uma vez, um dos textos mais complicados de entender: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pode transpor montes. Vocês lembram desse texto? Vocês lembram dessa história? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, ele diz assim, né, das hortaliças, você terá a capacidade. Por quê? Porque não é sobre o tamanho da sua fé, ela pode ser pequena, grande, enorme. Um exemplo, você pode ter um copo de medir, de fazer dosagem, né? As pessoas geralmente têm para dosar alguma coisa, tempero. Então, um copo pequenininho ali de 1 grama. E aí vem alguém com muito vinho e derrama 1 grama de vinho para você. Você pode ter um barril, e essa pessoa com muito vinho encheu o seu barril de vinho. Você pode ter um oceano, ter um planeta particular e ter um oceano. Uma pessoa com vinho suficiente enche o seu oceano. Por quê? Porque não importa o tamanho do recipiente que você tem. O que importa é o conteúdo que a pessoa tem para te dar. Deus está dizendo: não importa se a sua fé é pequena ou grande, não interessa, porque não é sobre o tamanho da sua fé. Porque a sua fé é um recipiente para receber a verdade. O que importa é quem está mantendo a verdade. O que importa é quem prometeu. O que importa é o poder daquele que faz a promessa, e não da sua capacidade de crer. E não da sua capacidade ou do tamanho da sua capacidade de crer. Quem prometeu? Quem fez a promessa? Se foi eu, é difícil crer, né? Eu não posso cumprir uma promessa dessa. Como que você glorifica a Deus? Se você crer.
Se você acreditar, se você tiver fé. Então o texto continua. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. É óbvio. É assim que se imputa a justiça, crendo. E não somente por causa dele estava escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós, igualmente, nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, os 3 últimos versículos, 23, 24 e 25, está dizendo aquilo no qual você vai crer, mostrando a capacidade daquele que promete. A capacidade daquele que prometeu. Então Deus prometeu o quê? Ele prometeu que nós seríamos salvos, que seríamos ressuscitados. E para isso ele fez uma coisa, que foi ressuscitar Jesus dos mortos. Toda a doutrina sobre a crucificação ela é maravilhosa. A ciência que envolve a crucificação é maravilhosa. A espiritualidade que envolve a crucificação é maravilhosa. Claro que eu estou dizendo crucificação é a morte, ou seja, a crucificação, morte e a ressurreição de Cristo, tá? Crucificar um Deus, matar um Deus, imagina o tamanho do poder que exige isso. Imagina o tamanho do poder exigido ou da força necessária para se matar um Deus. Um Deus é poderoso. Agora, o Deus eterno. Imagina o poder necessário para se matar o Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem esmagou Cristo na cruz foi o Pai. Para se matar um Deus, é necessário que haja um poder equivalente. O poder de Deus. Então Jesus teve que dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque senão ele não morreria. Para se matar um Deus, foi necessário que houvesse um Deus, o Pai. E para ressuscitar um Deus, é o argumento de Paulo. Ele está dizendo: leve em conta as coisas, pense na cruz mais do que você pensa nas coisas supérfluas da vida. Pense. Se para matar um Deus, se você creia no poder de Deus, porque para matar um Deus foi necessário o poder de Deus. Agora, versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Você está crendo no poder que ressuscita um Deus. Você é homem, ele não pode te ressuscitar. O poder ressuscitou Cristo dos mortos. Trouxe de volta à vida o Deus. Paulo está dizendo que ele tem poder para matar o Deus e tem poder para ressuscitar o Deus. E o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, ou seja, crer em Deus é crer que o mesmo poder que ressuscita Jesus dos mortos te ressuscitará naquele dia. Isso significa que há poder infinito para te ressuscitar. Há poder infinito para você crer. Há poder infinito para você ser salvo. Você não crê no seu poder. Você não crê na sua capacidade de ser salvo. Você não crê na sua capacidade de ser condenado. Você crê no poder de Deus. A salvação envolve crer na obra de Deus somente. Porque Ele esmagou o Filho. Ele ressuscitou o Filho. Você crê no poder dele, isso glorifica a Deus. Você tira a sua força. Você tira as suas capacidades, mas você não tira a sua consciência das coisas. Você não tira a consciência de que a lei física existe. A lei biológica existe. Analise ela para conseguir glorificar a Deus. Veja o tamanho do poder de Deus ao analisar a Escritura, ao analisar os fatos, ao analisar as coisas.
você conseguirá glorificar a Deus. Agora, se você, ao analisar, você disser, olha que coisa incrível, que capacidade eu tenho, olha como a minha consciência, olha como a minha mente pode ser tão boa para conseguir compreender todas essas coisas aqui, você perdeu a capacidade de entender a palavra de Deus. Você não está no lugar certo, porque você está glorificando a si. Então existe uma história bíblica, eu queria lê-la, mas vai demorar, então os irmãos conhecem, que resume tudo isso. Davi, certa vez chegou a um servo e disse, existe alguém da casa de Saul, mais precisamente, né, de Jonatas, que eu possa oferecer misericórdia? E então o servo disse, existe um Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés, né? Ele é aleijado, ele não pode andar, e ele está habitando num lugar distante. E então Davi falou, olha, traga ele, busca ele para mim, porque eu vou mostrar misericórdia por amor a Jonatas. Então Mefibosete, a Bíblia diz que durante toda a sua vida, ele habitou para sempre na mesa de Davi. Ele comia aquilo que Davi comia, e ele vestia as roupas que Davi vestia. E quem era Mefibosete? Um aleijado, ele não podia andar com seus próprios pés. E o que acontece é que ele foi lá por graça. Então, por graça, ele agora habita juntamente com Davi. De maneira mais precisa, por causa de Jonatas. Pelo amor a Jonatas, Mefibosete vai ser tratado dessa maneira. E mais incrível dessa história é que houve uma rebelião. Absalão rebelou contra Davi e Mefibosete ficou. Ele não foi com Davi. Ele apoiou a revolta de Absalão. Então, quando Davi volta, Davi pega Mefibosete e fala, senta na minha mesa de novo. Você vai comer comigo de novo. Você vai estar comigo de novo. Mas como? Sendo que ele é um rebelde. Ele se rebelou, ele apoiou Absalão, ele não fugiu com Davi, ficou. É por causa de quem prometeu. Não era por causa de Davi mais. E nem por causa das capacidades de Mefibosete, mas por amor a Jonatas. Davi prometeu a Jonatas, ele jurou a Jonatas que faria bem a Mefibosete, né? Então bem será feito. Não por causa da capacidade de Mefibosete de ser ajudável, de ser amado, de ser perdoado, por causa de outro. A glória não cabe mais a Mefibosete. Ele não tem glória. A glória toda, no caso da história, foi pelo amor que Davi amou Jonatas. Você e eu estamos num lugar onde nós cremos por causa do amor que Deus teve por outro. Por causa de outro, o Cristo, nós estamos na sala do trono. Você não tem capacidade de ser amável, de ser amado. As suas ações, as suas disponibilidades intelectuais, a sua força, nada dizem sobre como Deus ama você. Deus não te ama porque você é amável, porque você foi bom, porque você se comportou bem essa semana. Deus te ama por causa de Cristo. A promessa que você deve agarrar é nisso. Que você é amado por outro, por causa de outro, com um poder que ressuscitou esse outro, que nada mais, nada menos é o próprio Deus dos mortos, e vai te ressuscitar. Creia na promessa, não por causa da promessa, porque ela é absurda. Creia por causa de quem prometeu a promessa. E você vai glorificar aquele que prometeu a promessa. Você vai glorificá-lo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Encerrarmos. Deus Pai, te agradecemos, Senhor.
E louvamos o seu nome. O nome daquele que prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. Ó Pai, nós cremos no Senhor. É a nossa fé fraca, nossa fé falha. Mas, ó Pai, se dependesse da nossa fé também, onde estaríamos nós? Se dependesse do tanto que nós acreditamos, ou da força que temos para acreditar. Mas, Senhor, nós confiamos que para a vida eterna, nós confiamos em Ti. E para a salvação, confiamos em Ti. Para a fé também. Nos dê fé. Nos guarde até o dia do Senhor. E nos guarde, Senhor, na eternidade. Porque, Senhor, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Deus eterno, ressuscita a gente. E não nos ressuscita e vai embora. Ele permanece em nós, nos segurando pela mão direita até a eternidade. Ó Pai, nos dê confiança em Ti, através de observar não as promessas absurdas, mas a observar quem prometeu. E através daquele que prometeu, nós podemos confiar no Senhor. Não chamando de mentiroso quando nós duvidamos, mas confiando plenamente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.